Que bom, gente, estamos aqui, mais um domingo do Senhor, mais uma semana, né, que se inicia. A semana se inicia para terminar mais um mês, já está quase, né, estamos aí já vencendo mais um mês esse ano. Olha, gente, o que vem, diz uma coisa, pare e pensa o seguinte, o que vem à sua mente quando você pensa em algo assim, apático, que a gente usa a expressão, uma coisa morta. O que vem, assim, é uma coisa morta. Essa expressão, aliás, é uma expressão muito significativa, né? A gente usa essa expressão, algo morto, para mostrar uma coisa que é apática, e o que é apático parece que é sem vida. Já viram a expressão assim, aquele time parece estar morto, está se arrastando. Ou então essa torcida está desanimada, a torcida morta. Isso poderia ser até uma figura de linguagem apenas, mas ultimamente parece que no caso do meu Santinha, isso parece que é uma coisa bem verdadeira, assim, né? Parece que está se arrastando, está meio morto mesmo, aquele negócio. Mas, quando a gente fala isso, falando que algo está morto, a gente não está falando necessariamente de defuntos andando. A gente está falando de apatia. E a apatia parece que perde o brilho. As coisas vão perdendo o brilho. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar avivados. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Avivamento. E é isso que nós temos falado nas últimas semanas aqui. O avivamento que precisamos. Nós precisamos de um avivamento. Não é só o avivamento que queremos, que desejamos, que sonhamos. Não, é o avivamento que nós necessitamos. Nós precisamos estar avivados. E quando a gente fala de avivamento, a gente fala em todas as dimensões, né? Porque a espiritualidade é um avivamento espiritual que vai nos trazer vida para todas as áreas em que nós estamos atuando. Quando nós começamos essa série, nós falamos que o avivamento começa na minha vida, ele precisa ser na minha vida pessoal. Nós vimos que esse avivamento precisa ser estendido a toda a sociedade. Isso passa pela família, foi o que falamos na semana passada. O avivamento passa na família. Tá? E agora vem o grande desafio. Como influenciar as pessoas, aonde nós estivermos, para que as pessoas também estejam avivadas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai influenciar dessa maneira? Gente, olha, a capacidade de influenciar, qualquer que seja o comportamento, qualquer grupo, de influenciar outras pessoas, seja um grupo pequeno ou um grupo grande, nós chamamos isso de liderança. É assim que a maioria da literatura define liderança. Liderança é definido pelos principais teóricos como sendo a capacidade de influenciar outras pessoas. Eu, particularmente, eu gosto muito de uma definição de liderança de um grande líder cristão contemporâneo, que viveu conosco até bem pouco tempo. Ano passado, ele voltou à casa do Pai, que é o Dr. John Haggai. Olha só a definição que ele tem de liderança. Vê, acompanha comigo, diz assim, liderar é se esforçar para influenciar de forma consciente um determinado grupo, para levá-lo a atingir alvos que atendam às suas necessidades. Gente, eu adoro essa definição, porque fala que liderança é um esforço. Ou seja, eu preciso me esforçar para liderar. E ele diz que essa influência para outras pessoas, influenciar outras pessoas, não é para atender à necessidade do líder. Tem muita gente se achando líder e querendo influenciar pessoas para suprirem a sua necessidade. E ele diz que é suprir a necessidade das próprias pessoas. Eu amo essa definição. Sabe por quê? Sabe quem foi a maior referência nesse assunto?
A maior referência nesse assunto chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa foi a maneira de Jesus liderar. Ele sempre liderou, levando as pessoas a terem supridas as suas necessidades. Jesus não liderou para que o seu nome, não, ele já tinha um nome sobre todo o nome, mas ele liderou sempre, ele lidera até hoje, para suprir a necessidade dos seus liderados. Então hoje, o nosso tema, aqui eu quero convidar você, o nosso tema é avivamento na liderança. É preciso haver um avivamento na nossa capacidade de influenciar pessoas. Eu quero te chamar para um momento de oração agora. Pai, em nome de Jesus, vem e ministra ao nosso coração agora, Senhor Deus, que pelo poder da Tua palavra, nós sejamos motivados a algo novo, a algo que possa trazer em nós e a partir de nós vida às pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, está dizendo, Jesus é a grande referência. Você vai encontrar muita literatura, muitas prateleiras aí, livros digitais, audiolivros, livros de papel, nas livrarias, todo canto vai encontrar muito material sobre liderança. Mas eu acredito ser nas Escrituras que nós temos sim o grande exemplo, a grande capacidade de tornar a vida de alguém avivada, a vida de alguém influenciada positivamente, na necessidade que as pessoas precisam, contagiar as pessoas com aquilo que elas necessitam. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Como líder, Jesus, ele chamou muitas pessoas. Jesus, ele ensinou muitas pessoas. Nós vimos isso no relato dos evangelhos. Jesus empoderou muitas pessoas. E Jesus envia as pessoas. Sabe para quê? Para influenciarem a humanidade. Esse foi o grande chamado de Jesus. Gente, eu quero que vocês agora vão aí, influenciem a humanidade. Olha o que diz no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 21, ele diz assim: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Percebe a sutileza? Como é que o Pai enviou Jesus? Enviou Jesus com a capacidade de transmitir o Evangelho, de curar, de libertar, de restaurar, de sarar feridas. E Jesus disse: olha, do mesmo jeito que o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Então vão, bora, vão. Gente, o avivamento é algo, a nossa capacidade de influenciar, é algo extremamente necessário. Nós não podemos influenciar pessoas apaticamente. Nós não podemos influenciar pessoas assim, displicentemente. Precisa ser intencional e precisa transmitir vida. Então eu quero convidar você aí. Nós temos aqui, eu quero destacar pelo menos 4 aspectos que o avivamento que precisamos da liderança, ele pode acontecer. Em primeiro lugar, sabe quando é que o avivamento que precisamos na liderança acontece? Quando nós somos integrados e empoderados na família da fé. Existem muitos grupos sociais que a gente pode entrar. A gente pode participar de muitos ajuntamentos sociais. E, gente, olha, é muito comum as pessoas buscarem, através do conhecimento intelectual, através, enfim, de tantas coisas, as pessoas buscarem um autoempoderamento. As pessoas querem ter mais poder. As pessoas querem se capacitar mais, querem estar ali, querem se estabelecer. Ou ainda, o empoderamento é dado sempre de que maneira? Alguém muito poderoso pode atribuir poder a alguém supostamente mais fraco. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é assim no mundo espiritual. No mundo espiritual, isso se dá de maneira diferente. Nós lemos aqui agora o episódio do batismo de Jesus.
Ah, quantos ensinos existem naquele episódio do batismo de Jesus. E ali vocês sabem, Jesus chega para ser batizado. Jesus já estava ali, né? João Batista corria a fama de João Batista, ele anunciava a vinda do Cristo, ele sabia que Jesus era o Cristo, e Jesus chega para ser batizado, ou seja, o maior ser empoderado pelo menor. E nos versos 14 a 16, é como se, mostra que João, ele está ali resistindo. Olha só o que ele diz, assim, ó: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Gente, eu sei que muita gente achou estranho o fato de Jesus ir ser batizado. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Ele vai ser batizado, o batismo é para tirar pecado, ele não tinha pecado nenhum. É estranho, e João estranhou. E Jesus só disse para ele: João, fica quieto, deixa estar, vai por mim, né? E quando Jesus disse isso, Jesus disse, sabe por quê? Jesus conhecia o propósito de Deus. Jesus sabia o motivo, o testemunho que estava sendo construído naquele momento. E Jesus só disse: deixa assim por enquanto, por enquanto. Depois as coisas vão ser evidenciadas. Gente, nunca haverá avivamento espiritual na liderança. E toda vez que eu falar de liderança, entenda-se por capacidade de influenciar. Nunca haverá avivamento se não seguir o propósito para o qual a liderança foi concedida. Por que que Jesus nos constituiu influenciadores nesse mundo? Nós precisamos entender isso. João Batista entendeu naquele momento. Afinal de contas, esse poder que é dado é para cumprirmos um propósito muito maior, um propósito divino. Lembra do que Pedro falou? Está em 1 Pedro 2, vê só, eu vou ler para vocês. Pedro disse assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Pedro deixa claro aqui qual é o propósito que nós fomos constituídos: sacerdotes reais, líderes, influenciadores. Não é outro senão para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a minha liderança, ela não refletir o propósito para o qual eu fui empoderado, quando fui inserido na família de Deus, isso aqui será apenas um projeto pessoal e não se sustentará. Mas, em segundo lugar, o avivamento que precisamos na liderança acontece também, sabe quando? Quando caminhamos na direção do sobrenatural. O sobrenatural. Precisamos caminhar na direção do sobrenatural. Exercer a liderança só será possível se caminharmos ali. Veja o que acontece logo depois do batismo de Jesus. No verso 16, ele diz o que? O texto diz assim: naquele momento os céus se abriram. Naquele momento os céus se abriram. Gente, aqui a gente não está falando de estava nublado e de repente o céu abriu, as nuvens saíram. Não, os céus se abriram para a presença de Deus. Naquele momento foi ali transformador, ali foi a reunião da Trindade, ali o Deus falando com o Filho e o Espírito Santo vindo como uma pomba. Foi sobrenatural demais o que aconteceu ali naquele momento.
E o poder não estava em João Batista. O poder não estava na água do Rio Jordão. O poder estava ali, única e exclusivamente, no Deus Todo-Poderoso, que mediante a obediência de João Batista, abriu a dimensão do sobrenatural naquele instante. Aliás, as Escrituras, se a gente for navegar nas Escrituras, a gente vai encontrar ações ali repletas de ações sobrenaturais de Deus. Repleta, a Bíblia, as Escrituras estão repletas de tudo isso, né? Pessoas que estavam ali andando com Deus, como o exemplo de Noé. Noé experimentou o sobrenatural de Deus. Noé era ridicularizado pelo povo e diz que Noé andava com Deus, fiel a Deus. E Deus traz uma preservação ali de Noé e da sua família. Abraão, Deus chama Abraão e diz: olha, meu filho, eu quero fazer de você uma grande nação. E Deus tinha um plano sobrenatural para a vida de Abraão. E Abraão não entendeu inicialmente. E ali ele tentou fazer ele já era idoso, sua esposa era estéril e idosa também. E Abraão tenta, ali vocês conhecem a história, ele tenta dar um jeitinho através da sua serva. E Deus chega a certo momento para ele: não, você não entendeu nada, Abraão, sai daí da tua tenda, vem ver aqui. Olha, eu tenho uma coisa muito grande para você, eu vou fazer com você e com Sara. E Deus abre o sobrenatural na vida de Abraão. Tantos outros exemplos a gente poderia falar aqui. Moisés, por exemplo, né? Moisés teve diversas experiências sobrenaturais. Mas o que dizer do momento que Moisés estava encurralado pelas tropas de Faraó que vinham, tinha um mar à sua frente, e Moisés ali, ele não tinha o que fazer. O que acontece? Moisés bota o seu cajado ali, o sobrenatural acontece, o mar se abre e o povo passa a pé enxuto. Sobrenatural. Todo mundo que obedece experimenta o sobrenatural. Gente, foi assim com os profetas. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre exemplos disso bíblicos, mas não pode falar também do que aconteceu com os apóstolos, do que aconteceu na sua vida nos últimos anos. Se você tem buscado os dons de Deus, nós experimentamos o sobrenatural. Deus tem o sobrenatural. Deus quer influenciar através da nossa vida, nos capacitando com os seus dons, para que a gente possa, sabe o quê? Curar, libertar, restaurar, a gente possa trazer vida às pessoas, sinais, maravilhas. Eu preciso caminhar com o sobrenatural. Caminhando com o sobrenatural, eu vou experimentar um avivamento genuíno, um avivamento divino. Veja, se não é isso que Paulo fala quando escreve aos Coríntios. Em 2 Coríntios 10, Paulo diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, é triste ver as pessoas se agredindo mutuamente, com argumentos pobres, com agressões, ou querendo se defender com armas, né? É isso que muita gente fala. E Deus está dizendo, aqui a palavra está dizendo: olha, nós não lutamos segundo os padrões humanos. O Senhor tem um padrão sobrenatural para nós lutarmos. A nossa luta é uma luta que vai muito além dos padrões humanos. E nós podemos influenciar as pessoas com uma liderança avivada. Não é nada mais do que isso que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor nos chama para caminhar no seu reino, na dependência do sobrenatural. E quando eu falo de dependência do sobrenatural, a gente não é para ficar naquela, aqueles místicos, excêntricos, aquelas pessoas assim que são quase que intangíveis. Não é nada disso, não.
Sabe quando é que você vê uma pessoa sobrenatural, agindo, vivendo no sobrenatural? Quando ela está cheia de humildade. Quando ela está cheia de humildade. Ela tem a convicção que não é absolutamente pelo poder dela, mas é pelo poder exclusivo do Senhor que todas as coisas estão acontecendo. Caminhar na direção do sobrenatural, isso traz um avivamento incontestável. Isso dará uma percepção mais aguçada de qual seja a vontade de Deus para a minha liderança. Isso vai me trazer disciplina, prazer pela palavra. Isso vai me trazer comunhão, dependência de oração. Isso é o que a dimensão sobrenatural coloca em cada um de nós. Mas o avivamento que precisamos na liderança acontece também, sabe como? Em terceiro lugar, quando nós reafirmamos e ressignificamos a nossa identidade. A nossa identidade. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Gente, a ênfase do cristianismo, toda a ênfase do cristianismo, ela não é dada naquele que eu supostamente me desenvolvi ou eu acho que seja. Toda a fé cristã, ela é baseada na transformação. Na transformação. Se você ouvir alguém dizer que veio, se tornou um cristão e continua do mesmo jeito, duvide. Se não houve transformação. Sabe por quê? É o que as Escrituras nos asseguram. Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário uma mudança de mente. Por isso que fala-se de conversão. É necessário deixar o velho homem e vestir-se do novo homem. É deixar a velha vida, entrar na nova vida. Eu preciso ter uma nova identidade. Nós não somos quem nós pensávamos que éramos. Nós não somos. Quem é você? Ah, eu sou natural de tal lugar, eu sou... Aí diz uma profissão, diz um sobrenome, diz um cargo, diz qualquer coisa. Não, isso não é o que somos. Isso é o que nós estamos, ali exercendo tão somente. Nós precisamos ser aquilo que Deus diz que nós somos. E não o que nós achamos ou que a sociedade simplesmente nos rotula. Isso aconteceu, sabe com quem? Com Jesus. Com Jesus. Muitos tentaram descredenciar Jesus. Muita gente chegava e dizia, não, ele não é aquele Galileu. Ah, não, ele é um filho do carpinteiro. Tinha ali atributos, adjetivos e tentavam minimizar Jesus, mas foi o próprio Deus quem disse quem Jesus era. Não foi o povo, não são os religiosos da época, não, foi o próprio Deus. Nesse episódio do batismo, no verso 17, olha o que diz, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vê, que credencial. O próprio Deus, é Deus quem diz para todo mundo que estava ali, olha, vocês estão dizendo que ele é qualquer coisa, mas este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu preciso assumir a identidade que Deus me concedeu. Jesus assumiu ali a identidade que Deus lhe concedeu. Deus tem um plano perfeito para nos salvar, nos tirar da escravidão do pecado. E esse plano passa-se por uma nova identidade. Passa por uma adoção. Nós agora recebemos uma identidade de filhos, filhas de Deus. Veja se não é isso que Paulo diz aos Gálatas. Em Gálatas 4:4 ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós precisamos assumir essa identidade. A identidade de filhos de Deus. E viver como filho de Deus. Viver como filho de Deus não é só simplesmente dizer, todo mundo é filho de Deus. Não, é agir como filho de Deus. É ser, se apropriar dessa identidade. Nós somos chamados a liderar, a influenciar no mundo caído, no mundo confuso. E para fazer isso, nós precisamos estar revestidos de uma autoridade e de um poder, de um avivamento. Nós não podemos abrir mão disso jamais. Não se trata, gente, olha, pelo amor de Deus, não se trata de ser superior a ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu creio verdadeiramente, eu tenho dito isso repetidas vezes, não é pelo fato de sermos cristãos que nós somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ateus, não somos melhores do que pessoas que professam outras religiões, nada. Nós não somos melhores do que ninguém para Deus. Não somos. Deus, muito pelo contrário, Ele quer que nós saiamos da nossa caixinha e vamos até essas pessoas, dizer que Deus está doido para amá-las, para resgatá-las, para vivificá-las. Deus ama as pessoas que não são cristãs. Deus ama os excluídos. Deus ama todas as pessoas aí, os rejeitados da sociedade. Nós precisamos entender definitivamente que esse é o nosso papel. E tem muita gente que acha que está liderando o cristianismo aí, com a voz raivosa, né? Só criticando, batendo, esculhambando outras pessoas, cheio de ódio no falar. Quando a gente tem uma palavra que é para exalar amor, cuidado, recepção, restauração, vida, acolhimento. E as pessoas estão preocupadas em combater pessoas. Nós somos chamados a restaurar pessoas, a vivificar pessoas. É para isso que Deus nos deu a identidade de filhos. Não foi para nos colocar ali como melhores do que ninguém. Foi para dizer, é com você, filho, que eu conto para ir atrás dessas pessoas. Nós precisamos ressignificar a nossa identidade. A nossa identidade de cristão precisa ser muito mais do que simplesmente se ajuntar num ambiente. Muito mais, muito mais. É preciso viver isso. É preciso transmitir isso. Mas por fim, o avivamento que precisamos na liderança também acontece, sabe quando? Quando nós crescemos em maturidade. Maturidade. Crescemos em maturidade em meio às tentações e provações. Faz toda a diferença. A gente tem falado muito sobre amadurecer, sobre crescer, mas o amadurecimento, às vezes, ele se dá em meio a tentações e provações. Liderança se firma em meio de maturidade. E olha, você pode até delegar uma pessoa para ser líder. Isso é apenas um cargo. Mas ninguém se torna maduro por delegação. Você só vai efetivamente liderar, ou seja, influenciar, se você amadurecer na sua fé. A capacidade de influenciar pessoas, ela é desenvolvida no amadurecimento, e muitas vezes o amadurecimento, né, ele se dá, sabe aquele negócio? Couro grosso, né? Tem gente que diz assim, estou com couro grosso já, porque se dá no meio de dificuldades vividas. As pessoas amadurecem se estiverem dispostas a aprender
As pessoas amadurecem nas derrotas, não apenas nas vitórias. Nós precisamos aprender com todas as situações, sejam elas positivas ou negativas, para amadurecer. E sabe qual é uma das grandes evidências de que nós estamos maduros, preparados para liderar? É quando nós conseguimos finalmente resistir e vencer as tentações. Vencer a tentação não é fácil, mas é sinal de maturidade. Olha, a Bíblia, ela relata que depois do batismo, o próprio Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Mas sabe por que Jesus foi levado para ser tentado? Foi para mostrar para o diabo, para o fedorento, para o tentador, que ele já estava pronto. Jesus foi levado para ser tentado, para mostrar que estava maduro, estava pronto, estava na hora. O diabo, diabo, você não tem vez aqui. Foi para isso que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Olha o que diz, imediatamente depois desse texto que nós lemos, no capítulo 4, versos 1 a 3, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. O diabo aproximou-se dele. A tentação sempre vai fazer parte da nossa rotina. Sempre. Todos nós estamos sujeitos à tentação. E sabe o que a palavra diz? É que cada um é tentado segundo a própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Ninguém é tentado pela cobiça dos outros. Cada um é tentado nas suas fraquezas. Então, eu preciso amadurecer para resistir às minhas tentações. Eu não posso me gabar que eu não sou tentado por outras coisas. Não. Eu tenho que olhar aquilo que são as minhas fraquezas. E eu preciso mostrar amadurecimento nisso. Então, gente, o fato de sermos empoderados na família da fé, de viver uma dimensão sobrenatural e ter a convicção da minha identidade, me leva a uma maturidade para vencer as tentações. Você precisa vencer as tentações, que é bem diferente das provações. As provações surgem e Deus não tenta ninguém, é o diabo quem vem tentar. A palavra é clara, mas muitas vezes nós somos colocados também diante de provas. Qual a diferença? O que é uma prova? Prova é um teste, né? É alguma coisa que é feito para que uma pessoa possa passar de um patamar para outro. A gente faz uma prova, né? É aprovado e passa para o próximo nível, para o próximo ano, para o próximo patamar. Toda aprovação que surge diante de nós vai nos colocar aprovados em outro patamar. Olha o que diz o texto de Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedido. Gente, Deus não está brincando de botar pegadinha no nosso meio. Ou como se dizia na minha época, nem sei se se diz mais, mas de botar questões casca de banana, né, para querer reprovar, para ficar ali tirando onda. Deus não quer tirar onda com a vida de ninguém. Deus coloca prova para mostrar: você está pronta, você está pronto, venha para o próximo patamar, venha para cá. Tiago diz para a gente se alegrar com as provas, porque quando ela acontece, a gente ganha perseverança
a fim de ser o quê? Maduros e íntegros. Meu querido, minha querida, o avivamento que nós precisamos passa necessariamente pela nossa liderança. Passa pela nossa liderança. Pela maneira que nós decidimos obedecer à vontade de Deus. Pela maneira e pela motivação que eu quero influenciar as pessoas. Em que você tem influenciado as pessoas? O que é que você influencia as pessoas? Nós concluímos essa série, o avivamento que precisamos. Mas nós precisamos seguir em busca da vida abundante. Não podemos nos tornar apáticos, mortos. Precisamos estar cheios de vida sempre. Eu desafio você. É avivamento que você quer? Eu sei que é avivamento que você precisa. Mas é avivamento que você quer? Que venha na nossa vida pessoal, que venha na nossa família, mas que aconteça na nossa liderança. A começar por buscar a vontade de Deus. Então, gente, sinta-se parte e empoderado da igreja, da família de fé. Caminhe no sobrenatural. Reafirme, entenda a sua identidade e cresça em maturidade. Seja por meio de provações, tentações, não deixe de crescer jamais. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você tome uma decisão diante de Deus. Senhor, eis-me aqui. Aqui estão os meus lábios. Aqui estão as minhas mãos. Aqui estão os meus recursos. Aqui está a minha capacidade, a minha formação, os meus títulos. Eu coloco tudo, Deus, aos teus pés nesse momento. Eu quero sim, Senhor Deus, em todas as áreas de relacionamento, área acadêmica, profissional, na minha cidadania, no meu comportamento, seja no mundo analógico ou no mundo digital, aonde quer que eu esteja, o que quer que eu escreva, o que eu fale. Eu quero influenciar pessoas, Deus. Eu quero mais de Ti na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, conhece, Deus, conhece cada um de nós. Tu sabes, Senhor Deus, que nós entramos não apenas para receber um título de cristãos, mas nos apropriarmos de uma missão. Queremos cumprir essa missão. Vem, Senhor, e traz vida. Vivifica a nossa liderança, Deus, do Teu povo, da Tua igreja, hoje e eternamente, em nome de Jesus.